E aí, minhas lindezas, vocês já ouviram falar sobre a teoria da Terra Oca? Sim, existe uma teoria e uma ideologia onde a Terra seria oca. Essa teoria, inclusive, ela é mais antiga do que a teoria da Terra plana. Então, hoje nós vamos falar sobre a Terra oca, se é possível ou não, tá, ocorrer seguindo os parâmetros da física e tudo que sabemos hoje sobre a Terra. Então, se você é novo, eu sou o John, bem-vindo ao canal Como Sobreviver ao Planeta Terra. E se você é novo, já se inscreve e ativa o sininho para sempre receber as notificações, se você, claro, gostar do conteúdo. Fechou? Então, primeiramente, o que vocês precisam saber é que a teoria da Terra Oca, a ideologia, ela tem em diversas culturas e em diversos tempos. Então ela vem desde antes da mitologia grega até os tempos atuais. Geralmente, a ideologia ela consiste em ter seres angelicais dentro da Terra, ou seja, seres mais puros, como se fosse um tipo de céu no centro da Terra. E aí, em 1692, Edmund Halley, aquele mesmo do cometa Halley, que ele descobriu e deram o nome para o cometa em homenagem a ele criou a primeira teoria científica da Terra Oca. E aí ele percebeu uma pequena variação no campo magnético da Terra e a única conclusão que ele chegou foi que com essa alteração só teria uma coisa, uma conclusão a se chegar, de que a Terra ela teria um espaço que não era preenchido, né, que seria oco. Então ele também foi assim que ele explicou as auroras boreais na época, que aí seriam gases que escapavam do interior do oco da Terra. E aí, como eu disse, dentro deles, dentro dele, né, da Terra Oca, morariam seres superiores e divinos, também criados por Deus. Já no século XVIII, inspirado pelas teorias de Halley, o matemático suíço Euler criou sua própria tese. Então, para ele, existia apenas uma camada oca dentro da Terra, com um Sol de quase 1.000 km de extensão, que oferecia luz e calor aos possíveis habitantes da região. As ideias de Euler elas foram aproveitadas também por outro matemático suíço, né, o Sir John Leslie, só que para ele tinha um diferencial. Para ele não tinha apenas um Sol na Terra Oca, mas na verdade dois sóis. Então, a Terra Oca ela se estende desde muito antes do que podemos nos lembrar, tá? Inclusive, até mesmo teve uma seita criada na Alemanha, incluindo nomes famosos como Hitler, tá? Não foi ele que criou, tá? A seita ela coexistiu na época com Hitler. Ela teve a adesão dessa ideologia um pouco entre a Primeira Guerra e a Segunda. E aí criou-se até uma seita que era chamada de Vril. Eu não vou entrar em mérito agora, tá? Se quiser depois eu faço um vídeo explicando melhor sobre essa seita. Comenta aí se você quiser o vídeo sobre, tá? E eles acreditavam basicamente que no centro da Terra vivia uma raça que era ariana. Então era uma raça pura, era uma raça da qual Deus criou e estava ali intacta por ser divina. Então boa parte da ideologia da criação da raça ariana dos nazistas pode sim, se não foi gerada totalmente pela seita Vril. Então, nesse caso, referente à Terra Oca, ela atualmente tem diversos aspectos, mas o maior foco é que no centro dela, atualmente, tá? E só atualmente ela pode ter uma sociedade totalmente evoluída. Como, por exemplo, dizem alguns que as pessoas que fugiram do dilúvio foram para a Terra Oca e se acomodaram lá, ou até que os dinossauros e animais de períodos anteriores ao nosso ainda existem lá, tá? Algumas pessoas antes, inclusive, encontraram, né, mamutes há um certo tempo. Esses mamutes estavam muito bem preservados com sua pele, carne. Alguns tinham até fezes congeladas, outros tinham grama em seu intestino ainda congelada. E aí muitas pessoas disseram que os mamutes saíram do centro da Terra, chegaram lá e morreram de frio.
o que é um puta de um vacilo com o mamute falar que ele morreu de frio, né? Mas isso ocorreu há muito tempo atrás. Os mamutes morreram por algum motivo específico, do qual eles foram congelados. O frio é muito grande e preservou quase que 100% do animal. Então isso não vem nem ao caso, tá? Algumas pessoas, elas dizem que as entradas das terras da Terra Oca, ela fica no Polo Sul e no Polo Norte. Então, eles dizem que os polos eles não são brancos por conta da neve, mas sim porque eles brilham, porque a luz solar, né, porque tem um sol no centro da Terra, e aí a luz solar ela bate na superfície e faz ela brilhar. Inclusive, se você assistiu A Viagem ao Centro da Terra ou King Kong vs Godzilla, visualmente falando, você já vai ter a visão do que é exatamente aí a Terra Oca. Então, a entrada da Terra Oca, ela não pode seguir a linha do Equador. Ela tem que seguir a entrada por baixo ou por cima, seguindo o meridiano de Greenwich, vai. Ela tem que ser por baixo ou por cima, porque se você for pela linha do Equador, a rotação da Terra ela vai ser mais forte do que a gravidade te puxando. Então você nunca vai conseguir chegar ao final. E aí você vai chegar uma hora que você pode até ser expelido para fora por conta não da pressão, mas da força colocada no seu corpo, tá? Então ela tem que ser por cima ou por baixo, porque você vai simplesmente em qualquer um desses lados você vai só cair. Você vai literalmente uma queda livre, a sua queda livre vai atingir uma velocidade maior do que da rotação da Terra, e aí você consegue chegar ao centro dela. Inteiro, não, mas você consegue, isso já é uma coisa. Bom, e aí você pensa, mas John, se a Terra é oca, como fica a gravidade, já que a gravidade é gerada pelo núcleo da Terra e basicamente ele não vai existir? A gravidade, ela é gerada pelo núcleo. Se a Terra fosse oca, ao entrar nela, então, primeiro, antes de tudo, antes de entrar nesse ponto, eu vou explicar para vocês as camadas da Terra, tá? Então, a primeira camada é a crosta. A crosta é o que a gente vive, é o que a gente vê. A crosta é basicamente o nosso chão, tá? O segundo é o manto. O manto ele pode ser dividido em duas partes, interno e externo. E o manto, inclusive, é de onde vem a lava, tá? Então, a lava que eu digo de vulcões. Então, vulcões são diretamente ligados ao manto. E, para vocês terem uma noção, o manto externo, que aí é uma camada após a crosta, embaixo da crosta, ela é composta por rochas em estado pastoso. Por conta da temperatura, ela não chega a ser nem líquida e nem sólida. Então ela fica no meio termo, tá? Ela é pastosa. O manto interno, ele é quase todo composto por rocha líquida. Ainda meio que aqui ou ali ele é meio pastoso, então não dá para falar que é 100% líquido, mas boa parte é líquida, tá? A terceira camada, terceira não, né? Se você for contar direito, são 5. Então, a quarta camada agora é o núcleo. E aí o núcleo também dá para dividir em duas partes, que aí ficam 5 camadas terrestres. Então, o núcleo, dividido em duas partes também, como interno e externo. O externo, ele é líquido, e o interno, ele é sólido. Só que ele é sólido por conta da pressão imposta nesse ponto. Então, por isso que é basicamente só metal sólido, por conta da pressão e da gravidade gerada em cima dele mesmo, tá? E aí, como eu ia falar, eu quero que vocês imaginem assim, o núcleo, essas duas partes, vamos retirar elas, tá? Vamos retirar elas e aí vai ficar um oco no centro da Terra, tá? De qualquer jeito, a Terra oca, ela não tem nada embaixo da crosta, mas vamos deixar ainda o manto, tá? O porquê eu já vou explicar. Primeira teoria que eu criei com base na ideologia da Terra oca é que a gravidade ela tem que existir de algum jeito. Não tem um outro jeito de explicar para que nós sejamos atraídos para a Terra, tá? Então tem que existir a gravidade. E aí vamos supor que a gravidade ela seja criada pelo manto. Só que qual que é o problema disso? Pensa assim, hoje nós estamos... Pensa num círculo, tá? Vamos supor que esse círculo é a Terra.
Na Terra, nós estamos do lado de fora, sendo puxados para o lado de dentro. Só que agora pensa comigo se você estiver do lado de dentro desse círculo e aí todo ao seu redor ele te puxa com a mesma força gravitacional. Isso vai criar como se fosse uma gravidade zero. Então você vai ficar flutuando, você não vai conseguir andar dentro da Terra oca. Então isso já quebra a primeira ideologia de que os animais vivem lá e andam. Não teria como, tá? Aí tem que existir a gravidade, certo? Desse ponto sabemos que não é o manto nem nada que geraria essa gravidade. Então, se tirarmos tudo isso, ou seja, tirar o núcleo para que o espaço se torne oco, não teria gravidade. Se fosse pelo manto, aí os animais não teriam animais, você ficaria flutuando. E aí a gravidade se tornaria, né, negativa, te puxando para todos os lados. Então, poderia ter um Sol dentro da Terra oca para gerar a gravidade que conhecemos, julgando que a massa desse Sol por algum motivo fosse a mesma que o núcleo da Terra? Sim. Só que isso, de certo ponto, é impossível. Por quê? Porque a massa, né, para quem não sabe, peso e massa são duas coisas diferentes. A massa é a quantidade de matéria mantida em um corpo e o peso é a massa relacionada a uma certa força gravitacional. Ou seja, aqui na Terra você tem um peso, em Marte, que é outra força gravitacional, você tem outro peso, porque a sua atração à Terra vai ser diferente ao núcleo. Tá? Então, vamos supor que existe um Sol. Vamos supor que o Sol, sendo menor, porque ele teria que ser menor, ainda assim ele tem a mesma massa. Vamos colocar que ele tem a mesma massa só para gerar o contexto e chegar à conclusão se seria possível ou não. Primeiro que o Sol ele teria que ter a mesma massa que o nosso núcleo, ainda para manter a força gravitacional sobre a Terra. Claro que julgando impossível por conta dele ter que ser menor, então ele não teria como ter a mesma massa. Ainda assim, sou estranho, pois se tivessem animais, eles seriam sugados para esse Sol, a não ser que o mesmo conceito de Sol e planeta sejam utilizados. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você para e pensa assim, todos nós somos puxados para o núcleo da Terra, o que nos impede de continuar sendo puxados é o que tem sob nossos pés, né? Então, nós temos a crosta, nós temos o manto, então isso impede tudo que nós e vamos direto, né? Que fôssemos direto para o núcleo. Então, essa ideia do Sol e dos planetas, qual que é? Todo planeta, vou dar o exemplo da nossa Via Láctea, tá? Nós temos o Sol e os planetas que orbitam o Sol, certo? Só que você pensa, os planetas que ficam em torno do Sol, eles ficam ali porque o Sol gera um campo gravitacional atraindo os planetas. Então você pensa, pô, mas então você está falando que os planetas um dia vão ser engolidos pelo Sol? Não. Um dia vai ser engolido, mas não vai ser por conta disso. Vai ser porque o Sol vai expandir para uma gigante vermelha e ele vai engolir tudo. Mas não é pela força gravitacional. Então, como que os planetas eles são atraídos pelo Sol, mas eles não saem do lugar? Assim, não de uma forma considerável. Pois a velocidade da translação, que é o movimento que os planetas fazem em volta do Sol, é a velocidade suficiente para os planetas se impulsionarem e não serem totalmente atraídos pela força gravitacional do Sol. Então quero que você pense assim. Pega um funil, tá? O funil, se você pegar uma bolinha, qualquer bolinha, e você jogar com uma força grande, você vai ver que a bolinha ela vai dar uma volta. Só que a bolinha, ela vai perder força, ela vai perder velocidade porque a força que você colocou nela vai se dissipar, certo? E aí quando essa força começar a se dissipar, ela vai cair pelo buraco do funil. É isso que os planetas fazem. Eles não perdem essa força de translação. Então, a translação que eles fazem sempre mantém a mesma velocidade, eles não perdem e não caem no buraco do funil, no Sol no caso. Tá? Então, vamos julgar que existe um Sol
certo? Que de certo ponto ele mantém a gravidade, e aí ele basicamente atrai os animais. Só que como ele não atrairia os animais? Julgando desse ponto que eu expliquei, se a Terra gira, e aí ela acaba girando e esse Sol permanece estático no centro da Terra, a Terra girando a uma certa velocidade faria com que os animais permanecessem estáveis. Então, essa é a única explicação que eu encontrei para que pudesse ter um Sol e ainda assim ele gerar gravidade. Mas, como eu informei, é impossível porque o Sol teria que ter a mesma massa que o núcleo da Terra. Então, para recapitular, a Terra giraria, os animais girariam junto com ela, assim como nós giramos, e o Sol, que ficaria estático, ele não teria poder gravitacional suficiente para atrair os animais, já que os animais teriam uma força de rotação suficiente para se manterem no chão, certo? Então, bom, essa é a teoria da Terra Oca. Não tem muito o que falar, ela é muito abrangente. Você pode acreditar que existam seres mágicos, alienígenas, ou inferno, o que seja, mas a evidência é clara. O núcleo da Terra está lá, não tem como ser oca, não tem nada além de metal e rocha derretida aí abaixo da crosta terrestre, tá bom? Então, eu agradeço se você escutou até aqui. Tenha um ótimo ano novo, tenha um ótimo final de semana, que esse vídeo está saindo no domingo. Curta, comente e compartilhe. Se inscreva, não deixe de se inscrever. E se você gosta de teorias dessa forma, tem vídeos sobre como sobreviver ao apocalipse zumbi, tem a teoria do multiverso, tem aí sobre colonizar Marte. Bom, de modo geral, agradeço e tenham uma ótima semana. Beijão pra vocês aí.